Eu queria estudar biblioteconomia, porque me fascinava. Eu queria estudar oceanografia, nutrição, que de alguma forma podia me ajudar na educação física. Mas para viver, educação física e depois o resto por gosto, né? Aí na metade do terceiro colegial eu engravidei. Eu terminei o colegial grávida de 7 meses. Então não só não dava para fazer a prova de aptidão do vestibular de educação física da USP, como minha filha nasceu em fevereiro do ano seguinte. Só que, passado esse primeiro ano de vida dela, de casamento, eu me afastei completamente da educação física. Nesse ano eu não fiz nada de prática esportiva, eu me afastei completamente do currículo escolar, eu terminei o colegial. Então, para eu fazer vestibular naquele fim de ano, ia ser muito difícil. Falei, não tem problema, fica para depois. Foi um pouco duro, assim, descobrir que o que eu mais tinha certeza que eu queria fazer, eu não ia mais fazer. Mas tudo bem, porque enquanto isso eu já tinha ido para um outro lado que eu gostava muito. Tanto quanto eu ficava feliz no dia de educação física, eu ficava feliz com as aulas de artes. E ainda com a Raquel bem pequenininha, eu entrei num grupo de teatro. Eu fazia teatro na cultura inglesa, adorava participar das peças da cultura. Eu estudei na cultura, minha mãe dava aula na cultura. E aí na cultura eu conheci um pessoal que tinha um grupo de teatro amador ligado a uma faculdade, a Marcelo Tupinambá. E eles, na última hora, precisaram de uma atriz para substituir o grupo brigou há uma semana da estreia. E aí eles precisavam repor o elenco rapidinho para manter a estreia como previsto. Era uma montagem da Gota d'Água. Quando eu desisti da educação física, já tinha o teatro em perspectiva, né? Que também era outra coisa que eu amava fazer. Eu falei, puta, legal, com esse meu grupo a gente vai se profissionalizar, a gente vai se formar da forma de uma cooperativa de teatro, a gente vai conseguir viver de teatro. Aí, enquanto eu estava nesse grupo de teatro, eu reencontrei um amigo meu de Peruíbe, de infância, assim. E aí, o que você está fazendo? Eu estou fazendo teatro amador, e você? Puta, eu estou fazendo cinema, faculdade de cinema. Você é atriz? Sou. Eu estou precisando de uma atriz para o meu curta-metragem. Você topa? Eu, puta, que legal, claro. A gente fazia teatro, mas era louco para fazer cinema. Então, oh, que legal, filme mesmo, película. Puta, na ECA vocês filmam em película. Nossa, que legal, que demais. E aí fui trabalhar no filme. Trabalhei muito mal no filme. Eu era muito boa atriz de teatro. No filme eu fui um desastre. E depois de muito tempo eu descobri que a culpa não era só minha. Porque era o primeiro filme de quase todo mundo. Eles eram alunos do terceiro ano da faculdade de cinema. E então era todo mundo muito 0 quilômetro, assim. Eu adorei a filmagem, o set de filmagem, o trabalho de todo mundo ali, o cara do som arrumando o microfone para não dar sombra, o cara da continuidade, o cara da iluminação, o assistente de direção. Eu adorei aquilo tudo. E eu resolvi que eu ia fazer faculdade de cinema. Eu já tinha desistido de fazer faculdade. Para mim, a minha faculdade ia ser o meu grupo de teatro. Aliás, a gente fazia muito isso aqui. A gente chamava gente para falar de política. Eu li o Capital no grupo de teatro. A gente discute, o diretor era trotskista. Então, eu estudava ali. Eu não tinha a menor vontade de fazer uma faculdade de teatro, porque a gente estudava muito. Mas aí eu quis fazer a faculdade de cinema e fazer parte daquilo que eu, né, presenciei. Passei, fiz a faculdade e eu queria fazer cinema. E para quem faz cinema, não me venham com televisão, não me venham com publicidade. Assim, isso é um sacrilégio, entendeu? Cinema é outra coisa. Como se fosse fácil trabalhar em cinema, né? Quando eu entrei na faculdade, eu já sabia que eu ia penar. Uma parte desses meus amigos está por aí filmando, dessa turma da cooperativa de cinema. A Marina Persson, que era minha colega da faculdade de cinema, o Ricardo Elias, já teve 2 ou 3 longas aí em cartaz, o Paulo Sacramento. Mas o que aconteceu? No segundo ano, um amigo meu lá do Teatro da Cultura me ligou que ele precisava desesperadamente de um assistente na MTV. E eles já tinham entrevistado um monte de gente, ninguém tinha passado no teste, na entrevista. E falou assim, olha, eu lembro da gente no teatro, eu lembro que você conhece música pra caramba, gosta, acompanha, lê, fala bem inglês, escreve bem, e é disso que eu preciso num assistente. Você não quer vir aqui fazer uma entrevista? Eu não queria, de jeito nenhum. Eu queria fazer cinema, não queria trabalhar em televisão. Mas aí
também não podia recusar emprego. Então eu fui, fiz a entrevista, passei na entrevista e comecei a trabalhar na MTV. Só até me chamarem para um filme, entendeu? Bom, um mês antes de entrar na MTV, eu trabalhei num filme remuneradamente. Porque fazer cinema de graça, ou teatro, ou ter uma banda, não é tão difícil, né? Tem sempre oportunidades. Mas como atividade remunerada, é muito complicado. E eu tive essa experiência. Eu trabalhei um mês num filme e o nome não podia ser mais profético, né? Porque eu fui contra a regra no filme Sua Excelência o Candidato. Porque, assim, a distância soa bem, né? Premonição. E foi demais ser contra a regra. Eu gostei tanto que eu faria... Contra a regra podia ser minha carreira em cinema. Sinceramente. Você faz o quê da vida? Eu sou contra a regra. Porque o contra a regra trabalha muito no set de filmagem, né? Eu detestaria ser o cara da produção que fica no telefone e que nunca nem pisa. Tem gente que adora, que faz isso super bem. E odeia set de filmagem. Set de filmagem é demorado, é lerdo, é arrastado, exige uma paciência monstruosa. Todo mundo depende muito um do outro, do outro, do outro, do outro. E o que está faltando? E se você não tem um bom assistente de direção no set, um espera o outro, que espera o outro, que espera o outro, que espera o outro. Terminou essa filmagem e o diretor de arte falou, puxa, gostei muito de trabalhar com você, eu te chamo para o meu próximo filme. Em janeiro, o Guilherme Almeida Prado vai filmar Perfume de Gardênia e eu te chamo para vir trabalhar com a gente. Isso foi em outubro. No fim de novembro, eu fui trabalhar na MTV, pensando, eu ganhei uma grana, dezembro, em janeiro eu volto para o cinema. Ajudo meu amigo, que está no sufoco de fim de ano, e depois em janeiro eu saio. Em janeiro, a filmagem do Perfume de Gardênia foi adiada para junho daquele ano. E eu, bom, ainda bem que eu tenho emprego, né? Ufa! Aí fiquei mais um pouquinho na MTV. Aí, quando chegou junho, o diretor de arte me procurou e falou assim, só que tem um problema. Dessa vez, contra a regra, não é função, é estágio. Então, em vez de ganhar 700, você vai ganhar 350, sei lá. Eu não posso largar meu emprego para fazer uma função de estágio durante um mês de filmagem e depois voltar, né, para o ponto que eu estava. Então, resultado, eu acabei ficando na MTV e acabei gostando. Né? Com o tempo, a gente deu a sorte, a turma que entrou em novembro de 90 na MTV, de pegar a MTV sendo inventada. Eu não tinha nada, tinha um mês de Brasil, tinha uma fórmula americana e algumas tentativas de saber o que era a MTV no Brasil. Então, a gente, porque quis e se meteu, a gente inventou muita moda na MTV. Eu lembro da MTV americana vindo fazer umas vistorias assim, eles falavam pra gente, por que vocês passam programa de clipe de banda sem gravadora? Isso para eles era assim bizarro, inútil, entendeu? A MTV americana era puro business. A MTV Brasil, aqui era a gente, porque tinha esse ideal, a gente queria fomentar a atividade musical no Brasil, entendeu? Então, ninguém tinha clipe, as gravadoras não faziam clipe, ninguém nem tinha gravadora direito, meia dúzia tinha, 200 não tinham. Então, a gente criou lá o Demo MTV, o espaço para videoclipe demo, né? Naquela época tinha fita demo. Muito depois veio o CD demo, mas a gente inventou o videoclipe demo. E os caras vinham e olhavam assim, a imagem é ruim, a banda não tem gravadora, por que vocês fazem isso aqui no Brasil? Eles não entendiam. E, ao mesmo tempo, queriam que a gente fizesse Fica Comigo, que eles falassem, lá na MTV americana tá fazendo o maior sucesso. E a gente resistia e falava, não, aqui no Brasil, Namoro na TV é coisa do Silvio Santos, não tem nada a ver com MTV. E aí, claro que, com o tempo, as coisas foram mudando. E a MTV naquela época já mudava de rumo 200 mil vezes e hoje já mudou mais algumas tantas. Na MTV eu fiz um programa de futebol, também na emergência, igual o Joana da Gota d'Água. Faltou o narrador, não vai dar, não tem narrador. Quem VJ é capaz de narrar um jogo? Como a gente jogava, eu nunca parei de gostar de esporte. E eu fui escalada para narrar e eu falei, bom, é palhaçada, não é? Se fosse sério, eu não aceitaria de jeito nenhum, mas é brincadeira, vamos lá, vou narrar o jogo. Pedi uma gravata, eles providenciaram, camisa branca, gravata, tudo. E quando as pessoas me viam narrando futebol na MTV, falavam, mas você gosta de futebol? Eu falei, claro que eu gosto, adoro.
Pô, então vem aqui no nosso programa. E aí comecei a ir a vários programas de futebol, assim como, né, o convidado de fora, que não é do ramo do esporte, mas que pode falar sobre isso. E participei de vários programas, inclusive na ESPN Brasil. Depois de participar várias vezes como convidada, eles me convidaram para fazer parte da equipe de comentaristas da ESPN Brasil. Eu achei, quem me convidou foi o Trajano, achei que ele estava completamente fora de si, mas era problema dele, porque eu queria aceitar. Então, ele ainda falou, será que o pessoal da MTV te libera? Ou seja, pelos caminhos mais tortos do mundo, eu voltei para o esporte, que era o que eu queria ter feito da vida no começo, né? E mais do que isso, porque eu fui jornalista da ESPN, eu fui para uma Olimpíada em Sydney, eu fui para a Copa da Alemanha, eu entrevistei vários ídolos meus. Eu só não fui para outras Copas e outras Olimpíadas porque cai sempre em ano de eleição. E nos últimos 5 anos eu fui candidata 3 vezes. Então, em 2004 eu fui candidata. Então, eu não fui para a Olimpíada de Atenas porque eu fui candidata a vereadora. Aí, em 2006, eu fui para a Copa da Alemanha porque era... Não, lembrei, por que eu fui para a Copa da Alemanha? Porque eu não ia ser candidata. E em 2008 eu fui candidata à prefeitura, portanto, eu não fui para a Copa da África. É isso? Não. A África foi esse ano, 2008, Olimpíada de Pequim. Isso, 2008 eu não fui para a Olimpíada de Pequim. Como se percebe, tanto que eu amava esporte, tanto que eu adorava, tanto que eu queria esporte, ele foi perdendo a importância para mim. Porque, junto com isso tudo, ao mesmo tempo que isso tudo, e anterior a isso tudo, tinha o meu tesão por política. Política, eu já descobri que eu gostava muito antes lá da 7ª série, quando eu descobri que eu gostava de esporte. Mas eu não pensava em fazer disso a minha principal atividade remunerada, né, na vida. Aliás, eu pensei lá no colegial, eu pensei, puta, eu quero entrar na política de verdade. Mas eu pensei e durou 5 minutos a ideia. Então eu falei, adoro política, quero fazer política na minha vida inteira, mas como professora de educação física, como atriz, como roteirista de cinema, como apresentadora da MTV, como militante ambientalista, como militante pelos direitos LGBT, militante pelos direitos humanos. Então, esse tempo todo, eu fiz política. Eu era apresentadora da MTV e fazia política. Na MTV, fora da MTV, na Vila Brasilândia, em Heliópolis, nas minhas outras atividades voluntárias, né? Só que chegou uma hora que essas atividades voluntárias já não davam nem para o cheiro, assim. Era muito deprimente você ir lá para a Vila Brasilândia e ter um grupo de teatro e de música, e eu dava aula de inglês para o pessoal do grupo, tudo. Aí o grupo vai se desfazendo. Por quê? Não, porque o pai do menino foi preso e agora o menino precisa fugir com a mãe para não sei onde, porque tem a represália que eles acham que o pai vai dedar não sei quem. Aí o outro menino precisa cuidar dos filhos, porque o pai já fugiu faz tempo e a mãe bebe, então ele tem que cuidar dos 9 irmãos. Então você está super legal, puta, estão fazendo um trabalho aqui legal com teatro, mas a coisa é tão mais complicada, mais difícil do que isso, que dá uma puta depressão. Ou na MTV, era muito legal falar de meio ambiente na MTV, adoro, sou fanática por questões tipo lixo. Sempre falei de lixo. 95 eu falava na MTV, sabe quanto São Paulo produz de lixo num único dia? Vocês sabem? 95 na MTV, quando eu perguntava assim, vocês sabem? A resposta era 15 mil toneladas. Então, milhões, sim, de quilos, né? Mas 15, agora já é muito mais. Agora são 20 mil toneladas dia. Era muito frustrante você não ter uma resposta. O cara se conscientizou, ele quer mudar de atitude, ele vai começar a lavar o pote de margarina, que é um puta saco, é muito mais fácil jogar fora do que lavar o pote de margarina, e no final ele não tem o que fazer com o material todo que ele separou, a menos que ele tenha muita boa vontade. Você fala assim, não, põe no porta-mala do seu carro e leva numa cooperativa que fica logo ali na Marginal Tietê, né? Então, juntando milhões de coisas desse tipo, eu não me satisfazia mais com a política como atividade voluntária paralela, complementar do tempo livre. Eu queria fazer mais do que eu fazia sendo militante, apresentadora de televisão e voluntária na favela. Eu queria ter mais poder. No fim, é isso. Aliás, é isso. Eu queria ter mais poder. Então, eu resolvi me candidatar a vereadora.
Consegui me eleger na primeira tentativa. A moda do vestibular, eu falei, nunca mais eu vou ser candidata. Se eu não me eleger dessa vez, azar, valeu a tentativa, mas eu não quero nunca mais. Ser campo eleitoral é uma coisa horrorosa, de desgastante, sofrida, frustrante, irritante. Tem a possibilidade da decisão da maioria, né? Vai para o confronto, vai para o pau, a maioria ganha, a minoria perde. Mas olha como tudo isso é complexo, né? E aí, como você resolve isso? Política. É disso que a gente está falando. Então, isso sim, esse é o grande ganho da democracia em relação a outras formas, né, de organização, de regime político. E a gente tem muita dificuldade para lidar com isso. A gente tem muita dificuldade para lidar com a divergência. A gente tem muita dificuldade, às vezes, para aceitar a opinião da maioria, que nos afronta. E a gente tem muita dificuldade, a gente assim, né, falando de modo geral, para respeitar a minoria que perdeu. Às vezes a gente não sabe perder, às vezes a gente não sabe ganhar, né? E tripudia e abusa. @Pagui, que fala assim, Soninha, você não acha que o nome Marcha da Maconha está impregnado de uma coisa ruim? O que você acha de Rolê da Boa Conha? Ele deve estar assistindo a gente. Não, eu não diria impregnado de uma coisa ruim, sob pena de ser acusada de novo de apologia.